Muito bom dia, convido todos a ir em casa, do jeito que você está, nesse ano novo, começando uma nova etapa, um novo ciclo nas nossas vidas, né? Um novo capítulo, né? 2024, esse ano que tem muita coisa para acontecer, promete muita coisa, e eu convido todos a estarem nesse domingo pela manhã conosco, nesse programa feito especialmente para sermos abençoados por Deus, pelo pastor Friedbert, que vai trazer uma mensagem excelente, que possamos ter o coração rendido e aberto ao que Ele tem para nos ensinar, que nós possamos aprender a buscar a Deus de todo o coração, de todas as maneiras, independente das circunstâncias, que aprendemos hoje e vamos aprender com Ele como fazer isto. Que teremos agora um tempo de louvor e alabança com o grupo de uma só voz, para que a gente possa louvar ao nosso Deus. Querido Pai, muito obrigado, Jesus, por mais esse domingo. Muito obrigado, Jesus, por esse ano que começa com tantas promessas, com tanta expectativa, que a gente possa nos render a Ti, Senhor, nos 360 e tantos dias que estão por vir para cada um aqui, Senhor. Vão ter dias de riso, dias de choro, mas nós sabemos, Senhor, que em nenhum deles o Senhor nos abandonará. Em nenhum deles o Senhor não estará carregando a gente, sendo em alegrias ou sendo em tristezas, mas que nós possamos olhar a Ti com toda a confiança, que muita, muita coisa vai acontecer nesse ano. Que possamos ter um ótimo domingo, em nome de Jesus. Amém e amém. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em Teu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas não vão esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a Tua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada,
nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldado, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Sim, Pai, obrigado porque não há nada melhor que o Senhor, Pai. Quantas vezes a gente busca respostas, Pai, no mundo, mas é o Senhor quem dá essas respostas, Pai. É o Senhor quem dá essas respostas, Pai. Muito obrigado por isso, Pai. Obrigado pelas Tuas promessas. Obrigado pelo Teu sonho incomparável por gente, Pai. Muito obrigado, Jesus, pela Tua grandeza, Pai. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo e abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos, mimado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Obrigado, Jesus, pelas Tuas promessas, Pai, que são verdadeiras, Pai. Que alegria. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo,
força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Olá, querida família IEMAV. Que bom estar com vocês nesse dia. O ano já começou. Hoje é dia 7 e nós estamos aqui prontos, preparados para tudo que Deus tem para nós. E a mensagem que eu trago para nós nesse dia é: por que você ama a Deus? Essa é uma pergunta que eu gostaria que você refletisse comigo ao longo dessa ministração. Eu quero ajudar, a partir de uma história da Bíblia, a nós provarmos o nosso coração. Por que será que eu amo a Deus? O que me faz amar a Deus? A história que eu tenho é uma história intrigante. É uma daquelas histórias que nos faz pensar, porque ela contraria alguns dos nossos conceitos de Deus, talvez. Ela contraria o que nós faríamos se nós fôssemos Deus. Se nós estivéssemos no lugar do Todo-Poderoso, muito provavelmente nós não agiríamos assim. É um personagem muito conhecido, você já ouviu falar dele, ele tem inclusive ditos populares com o seu nome, e a vida dele é descrita em 42 capítulos. É um livro longo da Bíblia, é uma história muito profunda, que tem muitas nuances e muitas movimentações no meio dessa história. Dos 42 capítulos, só 13 versículos as coisas vão bem. De toda a narrativa desse homem, apenas 13 versículos as coisas vão bem. Os 5 primeiros versículos do livro de Jó falam da sua fortuna, falam da sua santidade, falam do seu cuidado com a família. E os últimos 8 versículos do livro de Jó falam da sua sorte restaurada, onde tudo aquilo que ele perdeu, entre esses parênteses, ele ganhou de volta em dobro. O resto, os outros todos versículos, falam de sofrimento, falam de desamparo, falam de desesperança e muitas perguntas sem resposta. Há 2 reviravoltas, como se diz hoje, o plot twist. Há 2 reviravoltas na história,
Em algum momento as coisas estavam indo muito bem e de repente há uma mudança no roteiro desse drama e ela passa a ficar de forma que nós talvez classificaríamos como negativa até o versículo 10 do capítulo 42, quando a sorte de Jó é restaurada. Satanás tem um desafio. Satanás desafia a Deus e ele diz assim: Jó não te ama por quem você é. Jó te ama pelo que você deu a ele. Ele fala assim: como é que Jó não vai te adorar? Você deu tanta coisa boa para ele, você deu família, você deu saúde, você deu dinheiro. É claro que Jó vai te adorar. Tira isso dele e você vai ver. Jó quase chega ao ponto de jogar tudo para o alto. Quase que ele afirma o que talvez nós pensamos, que é: puxa Deus, eu sou um cara legal, eu faço as coisas direitinho, eu não mereço estar sofrendo. Jó não chega a esse ponto, mas passa perto. Vamos à história de Jó. Temos lições na história de Jó sobre o caráter de Deus. Nós entendemos quem Deus é, nós conhecemos Deus um pouco melhor através da história de Jó. Nós vemos como o inimigo prepara ciladas, o inimigo prepara armadilhas. Nós entendemos um pouco sobre a razão do sofrimento humano. Por que é que nós, às vezes até sendo um cara legal, sofremos? Nós entendemos formas corretas e incorretas de sofrer. Todos nós sofremos, o ser humano sofre. Alguns sofrem do jeito certo, outros não sofrem do jeito certo. Nós aprendemos qual o meu papel quando o meu amigo sofre. Jó tem ali amigos, vou colocar entre aspas, depois a gente entra nisso. E nós aprendemos sobre o Evangelho em Jó. Todo o livro da Bíblia tem um Evangelho, tem uma parte do Evangelho, tem uma explicação do que é o Evangelho como sendo boas novas. E de alguma forma, cada livro da Bíblia aponta para Jesus e nós vamos ver isso também. Vamos lá. A primeira lição que nós temos no livro de Jó, ou pelo menos a primeira que eu quero destacar nessa manhã, nós temos várias lições a destacar hoje. A primeira delas é que Deus toma a iniciativa. Olha que interessante, Jó 1:8. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Não sei como isso funciona, mas Satanás marcou uma reunião com Deus. É uma daquelas coisas intrigantes do mundo espiritual, que a gente não sabe bem como funciona. Eu, pelo menos, não consigo conceber como isso pode, né? Como é que Satanás está na presença de Deus. Mas ok, Satanás chega lá e ele não começa com a conversa. Quem começa a conversa é Deus. Ele falou: eu vim de passear pela terra. Ele falou: você viu meu servo Jó? Deus sabe tudo. Satanás não sabe tudo. Deus está em todos os lugares. Satanás não está. Ele fala: você viu meu servo Jó? Esse é bom, né? Esse é dos bons, né? Mas Satanás vem com a cilada pronta. Satanás instigante, né? Como sempre, ele traz a cilada pronta. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende tua mão, fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Essa é a cilada que Satanás tem. Ele quer confrontar Deus e ele quer usar o Jó para fazer isso. Vem 3 amigos visitá-lo, Elifaz, Bildade e Zofar, e eles reforçam a tese de que coisa ruim só acontece com gente ruim. E eles provocam Jó
Eles falam: Jó, não é possível, você está merecendo isso. Não é possível que dá essa virada, essa guinada na sua vida e você não fez nada de errado. Você não está sendo honesto conosco, nem consigo mesmo. Você fez algo de errado. Será que Jó tem amigos ou tem inimigos? Como você classificaria esses três que de alguma forma ajudam a Jó e de outra forma falam tanta besteira? Amigos, inimigos ou aminimigos? No capítulo 32 chega um outro amigo, Eliú. E o resumo da conversa de Eliú é: se Jó fosse temente a Deus, Deus estaria negando o seu caráter bondoso. Ou seja, das duas uma, ou você não é temente a Deus, ou Deus não é bom, porque não pode estar acontecendo isso com você se você for temente a Deus e se Deus for bondoso. E ele quase que coloca Jó numa sinuca. Agora você vai ter que dizer, você é temente a Deus ou Deus não é bom? E Jó fala nenhuma nem outra. Eu sou temente a Deus e Deus é bom. Em algum momento Deus chega na festa. É só no capítulo 38, depois de 16 porquês de Jó. Jó pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Por que você tirou meus filhos? Por que eu estou doente? Por que eu não morro logo de uma vez? E ele faz perguntas, 16 delas. Ele faz 34 queixas, 34 vezes ele reclama da situação. E Deus chega em meio a um redemoinho. Há uma manifestação sobrenatural, há algo da natureza que aparece inesperadamente. E Deus não responde nenhuma das perguntas e nenhuma das queixas. Deus vem e retruca com 70 perguntas. Deus traz 70 perguntas e pergunta para Jó: onde é que você estava no dia da criação? Onde é que você estava quando eu criei os céus e a terra? Quem é que pôs as nuvens no céu? Você já esteve no mais profundo do mar? Você sabe por acaso a largura do planeta Terra? E são perguntas retóricas, não são perguntas que Jó tem como responder, mas as respostas são óbvias. Não, Senhor, não fui eu. Não, Senhor, eu não sei. Não fui eu que criei os céus e a terra. Não fui eu que coloquei as nuvens no céu. Eu não sei a largura do planeta Terra. Eu não sei como é que é no mais profundo dos oceanos. Foi você que fez. E é você que sabe. Onde está o evangelho na história de Jó? Onde está a boa notícia no evangelho de Jó? O evangelho, ou a Bíblia como um todo, é algo impossível de o ser humano inventar. É impossível você imaginar essa coletânea de histórias, essa coletânea de informações sobre Deus, essa descrição do caráter de Deus ter saído da imaginação humana. Porque, como eu disse, essa história de Jó, você e eu não escreveríamos assim. Eu jamais inventaria uma história onde Satanás marca uma reunião com Deus. Eu jamais inventaria uma história onde só tem tão poucos versículos nas extremidades do livro de coisa boa e o resto só de sofrimento, de orientações erradas, de acusações levianas. A Bíblia é um livro tão singular, por ter sido escrito em um compilado de livros tão diferente, que terminam em algo tão coerente e completo. Quando nós vemos a Bíblia como um todo, ela se torna coerente. Talvez livros avulsos da Bíblia não explicam, não se resolvem, e foram livros escritos por, às vezes, uma pessoa, num determinado momento, onde ele não sabia como aquilo ia continuar. Ele não tinha as respostas. Jamais o ser humano, sem a inspiração do Espírito Santo, escreveria isso. Jó é um daqueles livros que, quando lido sozinho, parece que destoa do Evangelho. Mas quando se olha toda a Bíblia, Jó faz todo sentido. Jó, isolado, é um livro ilógico. Jó, dentro do complexo ou de toda a Bíblia, ela faz todo sentido.
Um pouco depois de eu ter saído do seminário, eu estava lecionando na Fidelis algumas matérias e eu me encontrei com o presidente do seminário. Ele esteve no Brasil, nós nos encontramos. Ele falou: o que você está fazendo? Eu falei: estou dando aula de teologia. Ele falou: que matéria você dá? E eu falei: Deuteronômio, né? Era na época eu lecionava algumas matérias e uma delas era Deuteronômio. E ele falou: Deuteronômio precisa ser lido junto com o Jó. Eu achei até que o meu inglês não estava bom o suficiente. Eu falei: eu não entendi. Não, se você ensina Deuteronômio, você precisa contrabalançar Deuteronômio com Jó. E eu não entendi ainda, e eu falei: explica para mim. Ele falou: porque Deuteronômio é um livro que diz que se você fizer certo, vai dar certo. Escolhe a vida e você terá a bênção. Não escolha a morte que você vai ter a maldição. E Deuteronômio, realmente, ele usa essa linguagem, ele fala: seja obediente aos 10 mandamentos. E é verdade. Se você seguir as orientações de Deus, e começando pelos 10 mandamentos, que talvez seja o centro, o núcleo, o ápice de Deuteronômio, e se você não tiver outros deuses, se você não usar o nome de Deus em vão, se você guardar o sábado, se você não fizer imagens para você, se você não matar, não roubar, não cobiçar, não mentir, vai dar boa, fica bom para você. É bom que você faça assim. Mas Jó tem um complemento a isso e diz: ok, seja temente a Deus, mas coisa ruim acontece com gente boa. Se você ler, por exemplo, só os livros de Provérbios e Eclesiastes, você vai deduzir que é só eu trabalhar duro, é só eu me esforçar e eu vou ser próspero. Que se você amar a tua família, ela vai te amar de volta. É só você amar a tua família e ela vai te amar de volta. E Deuteronômio, como eu falei, escolhe a bênção e você terá a vida. Os inimigos de Jó, eles conheciam Eclesiastes, Provérbios, Deuteronômio, mas eles deviam ter lido Jó. Eles deveriam ter lido o livro de Jó para entender o que estava acontecendo. Mas é nessa experiência humana que as coisas aparecem. Uma das lições do livro de Jó que nós não podemos perder é que o pecado destruiu com tamanha intensidade o que Deus criou, que não há mais uma fórmula ou receita de bolo para não sofrer. O pecado destruiu e corrói a humanidade. O pecado afeta a sua vida. O seu próprio pecado, o meu próprio pecado afeta a minha vida, mas o pecado dos outros também afeta a minha vida. E o fato do mundo estar em pecado afeta a nossa vida. Se não houvesse pecado, não haveria doença, não haveria enfermidade, não haveriam acidentes, não haveriam catástrofes da natureza. É uma conta que hoje só fecha porque tem pecado. E nós precisamos reconhecer que o pecado afeta a nossa vida. A segunda lição de Jó é que eu preciso aprender a amar a Deus por quem Ele é. Por que você ama a Deus? O que faz você amar esse Deus? O que faz você estar aqui me acompanhando, ouvindo essa mensagem? Qual é o que está por trás do meu sentimento de amor e de entrega a Deus? Jó mudou a sua perspectiva. Jó aprendeu isso, porque ele ama a Deus. Ele ajustou a sua forma de ver o mundo. Ele em algum momento fala assim: Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Dizendo, agora eu consigo ver como você age, eu consigo perceber o seu caráter, eu consigo entender que tu és bom em todo o tempo, eu consigo perceber como agir em meio ao sofrimento. Jó, em algum momento, amaldiçoa a sua própria vida. Por que eu nasci? Ele confronta Deus pelas suas decisões, mas ele não usa a carta: eu sou um cara legal,
eu não mereço passar por sofrimento. Ele chega perto, em alguns momentos dá a impressão que ele vai confrontar Deus nesse sentido, mas ele não faz. A terceira lição importante que eu aprendo com Jó é que ele está orando. Em seu sofrimento, ele busca a Deus. Quando ele está sofrendo, ele não busca a fuga com festa, ele não busca a fuga com trabalho, ele não busca a fuga com bebida, ele não busca fuga em nenhum outro lugar que não seja Deus. E quando ele faz aquelas perguntas e as queixas que eu mencionei no início, ele fala com Deus. Ele fala com Deus. Você tem todo o direito, inclusive o convite, de questionar a sua vida e reclamar dela. Desde que você faça isso para Deus. Deus não tem problema com as minhas reclamações. Deus não tem problema com as minhas perguntas. E quando nós lemos os Salmos, por exemplo, e quantas vezes o salmista fala, por que o outro prospera, faz tudo errado e está ficando rico? Por que tem gente que não trabalha e está de boa e eu estou aqui trabalhando e me esforçando e só tenho inimigos e a minha família está contra mim? Enfim, há muito disso nos Salmos. E Deus convida isso. Deus te convida. Vai falar com Ele. Está achando ruim alguma coisa na tua vida? Vai falar com Ele. Quando nós falamos com Ele, é que nós o vemos, não de ouvir falar. Quando nós falamos com Ele, é que nós o vemos. E eu vejo pessoas dizendo, mas todas as coisas cooperam para o bem, está lá, Romanos 8:28. Mas ao mesmo tempo ficam sentadas esperando. Não, isso aqui vai dar boa. Não sei como, mas vai dar boa. Ok, Deus fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por que eu amo a Deus? Porque Ele me dá coisas boas? Ou eu amo a Ele porque eu o conheço? E se todas as coisas cooperam para o bem, e se eu amo a Deus, é nele que eu vou buscar a minha esperança, é nele, com Ele, em conversas com Ele, em papos retos com Deus, é que eu vou encontrar o caminho. Resposta de oração não vem por obras. Resposta de oração vem por oração. Agora eu vou trabalhar, agora eu vou servir, agora eu vou evangelizar, agora eu vou isso, agora eu vou aquilo. Todas coisas boas. Mas não faça isso para ter resposta à sua oração. A resposta de oração vem por fé, vem por depender de Deus, vem por chegar e dizer, Deus, eu não sei o que fazer. Deus, eu não gosto dessa situação. Deus, eu não quero passar por isso. E Deus vai te responder. Jó 42:10, a segunda reviravolta, quando as coisas por 40 e tantos capítulos passam de ruim para boas, diz assim, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Jó não orava só por ele. Ele fala com Deus muitas coisas, ele se queixa, ele reconhece a soberania de Deus e em algum momento ele começa a orar pelos seus amigos, que estavam sendo gente boa até abrirem a boca. Eles ficaram um tempo com Jó, eles ficaram 7 dias com Jó em absoluto silêncio e aquilo fez muito bem para ele. Quando começaram a falar, a coisa complicou um pouquinho. E em algum momento Jó fala assim, eu estou orando por mim, eu estou precisando de uma resposta, eu estou sofrendo, eu quero sair dessa, mas tem essa turma aqui, e eu vou orar por eles também. E quando ele começa a orar pelos seus inimigos, a sorte dele muda. É um exercício útil na leitura da Bíblia, de nós procurarmos Jesus. Em alguns livros é mais fácil. Claro, os evangelhos, Jesus está lá. Nas cartas de Paulo, ele fala muito sobre Jesus. Mas em alguns livros, como por exemplo Jó, especialmente os livros do Antigo Testamento como um todo, mas Jó é desafiador
nós encontrarmos o Evangelho, nós vermos como Jó está apontando para Jesus. Ele não sabia, seus amigos não sabiam. Quem escreveu o livro de Jó não sabia que ele estava apontando para Jesus. Você e eu temos o privilégio de vivermos do lado de cada cruz e com isso nós temos mais facilidade em enxergar. Mas Jó é um pouco desafiador. O Jó, ele tem uma descrição assim: um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal, mas que sofre profundamente por causa do pecado. Essa não é também a descrição de Jesus? Um homem certo, um homem correto, que se desviava do mal, que abençoava as pessoas ao seu redor, mas que sofreu profundamente por causa do teu e do meu pecado. Jesus está aí, Jesus está em Jó. O sofrimento de Jó foi curado pelas inúmeras bênçãos que recebeu depois. Eu não creio que Jó teria escolhido sofrer, mas eu tenho convicção de que Jó saiu desse sofrimento um homem muito melhor, a ponto de ter a sua vida descrita de forma tão profunda. Poucos personagens da Bíblia têm tanto material, têm tantos versículos ou tantos capítulos para descrever a sua vida. Provavelmente só Jesus e Davi superam Jó no volume de textos que nós temos. E Jó é um livro intrigante, mas para mim, pelo menos, profundamente inspirador. O que eu faço agora? Como eu pratico Jó? Como que eu coloco Jó em prática? Primeira lição que eu quero destacar de tudo isso que nós falamos aqui é que aprenda a amar a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele faz. É muito fácil amar a Deus no dia de uma boa venda. Amar a Deus quando a gente olha o nosso filho com saúde. Amar a Deus quando a gente olha ao nosso redor e vê que as coisas estão bem. Deus, obrigado por me proteger nessa viagem. Obrigado por guardar minha casa da violência urbana. Obrigado por eu ter saúde. Pelo que exatamente eu amo a Deus? Pelo que Ele me dá? Do que Ele me protege? Ou por quem Ele é? É no meio do sofrimento que isso é peneirado. É no meio dos momentos difíceis que eu percebo por que eu amo a Deus. Ame a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. A segunda lição que eu quero destacar e sugerir que você reflita sobre isso é: encontre no seu sofrimento a maneira correta de sofrer. Todos nós sofremos. Uns mais, outros menos, um nessa área, um na outra. Qual é o jeito certo de sofrer? Eu estou lidando com esses meus desafios da maneira correta? Eu estou sendo íntegro na forma como eu lido? Eu vou buscar em Deus a resposta? Eu confio que Ele está cuidando? Eu não julgo a Deus que eu sou um cara legal e eu não deveria estar sofrendo? Encontre a maneira correta de sofrer. E essa maneira começa na presença de Deus, conversando com Ele, passando tempo com Ele, falando coisas que talvez você não teria coragem de falar em voz alta perto de alguém. Mas Deus aguenta. Deus, Ele te convida a essas perguntas, a esses confrontos. Terceira lição, emendando nessa: busque a Deus em toda e qualquer circunstância, não só no sofrimento. Busque a Deus de verdade quando as coisas vão bem. Busque a Deus e fale com Ele também sobre coisas boas. Não é só reclamação. Tem coisa boa na nossa vida. Vivemos num país maravilhoso, de gente trabalhadora, gente alegre. Você faz parte dessa igreja, você tem amigos, você tem, enfim, tem tantos bons motivos para a gente comemorar com Deus. Faça isso. E a quarta lição: aproxime-se de gente que sofre. Jó precisava de amigos. Eles foram amigos até certo ponto.
eles pisaram na bola em algumas coisas que eles falaram, mas foi muito importante para Jó ter os seus amigos. Tanto que Jó ora pelos seus amigos. Eu gostaria muito de saber, ter um versículo sobre os amigos, como eles saíram desse processo, mas eles são coadjuvantes nessa história. E talvez você esteja sendo convidado a ser coadjuvante numa história, a você se aproximar de uma pessoa que sofre. Às vezes a gente tem uma certa resistência a estar com gente que sofre, não sei, talvez porque eu não quero me aproximar daquele sofrimento, talvez porque eu não sei o que dizer. Não, eu estou orando, né? Manda aquele símbolozinho no WhatsApp só, não fala nada, não escreve um texto, não manda um áudio. Se aproxime de gente que sofre, eles precisam de você. Gente que passa por desafios nas mais diversas áreas, precisa de amigos. Aproxime-se deles, ande com eles, mas não julgue. Não julgue. Nosso papel é estar junto, é orar, é dar apoio, é ajudar a orar. Não estamos aqui para julgar, estamos aqui para apoiar. Estamos aqui para dizer, eu estou contigo, nem que seja ficar 7 dias em silêncio, como foi o lado bom das amizades que Jó tinha. Aprenda a amar a Deus por quem Ele é. Encontre no seu sofrimento a maneira correta de sofrer. Busque a Deus em toda a circunstância e se aproxime de pessoas que sofrem. Elas precisam de você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima semana, que esse começo de ano seja ricamente abençoador para você, o seu relacionamento com Deus cresça. Eu espero que a tua intimidade com Deus seja prioridade na sua vida ao longo desse ano. Que não seja algo secundário, mas que você aceite o convite de Deus de terminar 2024 mais próximo dele do que você está começando. Aceite esse desafio, lide com isso, trate isso como prioridade na sua vida. Eu quero orar, vou abençoar a sua vida, da sua família, abençoar a sua semana e nós encerramos esse culto aqui. Pai querido, obrigado. Obrigado pelo livro de Jó. Obrigado porque é um livro aparentemente contraditório, um livro que fala de coisas que nós talvez não gostaríamos de ouvir, mas que revela quem Tu és. Deus, nós Te amamos. E eu te peço que cada pessoa que me ouviu nesse vídeo possa estar sendo provado agora pelo Teu Espírito Santo, possa estar sendo provocado, possa estar sendo cutucado para refletir porque realmente eu Te amo. Deus, que o nosso amor a Ti se transforme cada vez mais num amor por quem Tu és, não por aquilo que fazes por nós. Eu abençoo cada pessoa que me ouviu nesse vídeo, eu abençoo a semana, eu abençoo a sua família, abençoo a sua vida espiritual, abençoo a sua saúde, abençoo a sua vida material, dá proteção, cuida daqueles que estão na estrada ou que vão pegar a estrada, cuida daqueles que estão descansando em casa, cuida daqueles que estão trabalhando. Deus, cada um receba a Tua bênção, receba a Tua manifestação, a Tua presença. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o qual também o fará. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que você ficou com a gente até aqui. Domingo que vem, dia 14, é presencial, é aqui na IEMAV. Vai ser muito legal nós nos reencontrarmos aqui no próximo domingo.